E vem conferir uma análise do oitavo e último episódio da quinta temporada de Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba. E chegamos no final da quinta temporada de Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba. E antes de eu entrar no episódio em si, eu só queria dar uma informação, que seria como que vai funcionar a próxima temporada de Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba. Porque pela primeira vez não vai ser uma temporada. Na verdade, vai ser uma trilogia de filmes, onde vai se contar sobre o arco do Castelo Infinito. E a partir daí, vão ser uma trilogia de filmes que ainda não tem informações de quando eles vão sair e também não tem muita informação sobre a produção, de como vai ser feita. Provavelmente vai demorar um pouco mais de um ano e pra gente que é brasileiro vai acabar sofrendo um pouco. Porque apesar de todo o filme de Demon Slayer até agora ter chegado nos cinemas nacionais, vale destacar, sempre tem um grande tempo de lançar no Japão e chegar no resto do mundo, incluindo o Brasil. Então provavelmente o filme vai lançar no Japão, vai demorar alguns meses até chegar até aqui. Mas bom, pelo menos a qualidade provavelmente vai ser muito alta, porque Demon Slayer faz muito sucesso, dá muito dinheiro e uma trilogia de filmes pelo menos vai ter visualmente algo muito interessante. Bom, a partir daí, vamos falar do último episódio. O último episódio começa da mesma forma que o último terminou, que seria o Muzan chegando para conversar com o Biashiki. Para quem não lembra ou para quem não viu, tem uma cena curtinha de pós-crédito no episódio 7, onde já mostra um pouco desse diálogo, que seria o Biashiki finalmente falando que esse é o Muzan, é a primeira vez que eles se encontram, e o Muzan falando o quanto o Biashiki está terrível visualmente, afinal ele está morrendo. A partir daí começa um diálogo. Eu gosto muito da direção do episódio como um todo, da animação, mas mais do que isso, essa cena inicial é uma das grandes cenas do episódio, e olha que o episódio tem muita cena boa por causa de como a direção conduz ela. A primeira coisa seria a falta da trilha sonora, porque a falta da trilha sonora também é trilha sonora, e isso acaba criando um clima muito interessante, que seria sempre dar aquele medo, porque você vê que o Biashiki, ele tá deitado, parece que ele não tem nenhuma proteção ao seu lado, e mesmo assim, e ainda você tem o Muzan, que na sua frente parece sempre muito imponente através dos seus vestimentos e através do seu design muito interessante. A partir daí, quando o diálogo vai desenrolando, é muito legal como a direção toda hora consegue mostrar quem está numa situação de poder ali. Então a trilha sonora ajuda a criar o clima, ajuda a colocar quem está ganhando numa discussão ali, e mais do que isso, a direção funciona muito bem, porque quando você pensa no visual da cena, você pensa, é óbvio que o Muzan está muito superior ao Biashiki. Afinal, ele está de pé, ele está na frente, eu tô falando isso de linguagem visual da cena. O Muzan está de pé, está na frente do Biashiki, então a partir daí você pensa, ele vai ganhar fácil toda essa batalha, ele vai ser algo que não vai ter nem graça. Mas a partir daí, quando você vê os diálogos conversando, você vê que toda hora muda o nível de poder da conversa. Uma hora parece que o Muzan está facilmente ganhando toda a batalha. Outra hora parece que o Biashiki está fazendo isso. E isso é muito legal, porque sempre o Muzan olha para o Biashiki de cima para baixo. E o Biashiki sempre olha para ele de baixo para cima. Mas quando o diálogo vai se desenrolando e quando ele vai levantando e cada vez vai conversando mais com ele, é muito legal como a direção conversa muito bem para mostrar quem está no poder do diálogo na discussão naquela hora. Tanto que começa com o Biashiki pedindo para a sua mulher falar como que é o Muzan, como que é o visual dele. E ela acaba explicando como seria o visual dele. Essa cena mostra muito isso, mostrando como o personagem tá fraco. Mas quando ele começa a falar, você vê que talvez fisicamente ele não tenha mais condições de nada. Mas através do diálogo ele sabe o que ele vai falar. E aí começa um pequeno flashback, onde o Biashiki, ele explica por que está acontecendo aquilo, por que ele está morrendo, por que ele está tão fraco e o que é aquela doença. Falando que talvez o Muzan não saiba, mas o Muzan tem uma linhagem sanguínea bem próxima dele. E a partir daí, ele começa a falar que a família dele foi amaldiçoada e que todo mundo acabou morrendo precocemente, exatamente porque a família dele era considerada amaldiçoada por ter uma relação com o Muzan. Então a partir daí, nesse diálogo, é a parte que o Muzan ainda acha que ele está superior ao Biashiki, porque o que ele fala nessa hora
agora é que ele não importa com nada que está falando. A partir daí o Biashik explica por que ele continua forte, porque ele foi casando com outras mulheres e a partir daí a sua linhagem sanguínea foi superando. Ele até fala que ele já devia ter morrido muito tempo antes disso, já era pra doença ter acabado com ele, e até o médico dele falou que ficou surpreso para provar o quanto a sua vontade de matar o Muzan era algo que deixava ele vivo. E esse diálogo é muito bom, porque ele conversa muito bem com uma coisa que vai acontecer um pouco pra frente, depois que o Muzan é completamente explodido. Logo depois disso, o Muzan começa a perceber que tem alguma coisa muito errada. Ele começa a sentir isso na sua presença. Quando ele fala que ele sente algo estranho e não sente uma vontade de morte, mesmo vendo o Biashik na sua frente, ele está querendo dizer que ele sente que tem algo errado. Porque ele não parece passar perigo nenhum. Porque está a mulher do Biashik e suas filhas à sua volta. Mas ele pergunta, ele até fala isso, até pensa sobre isso. Por que um homem tão importante não tem proteção nenhuma? E a partir daí, o Biashik fala a sua grande motivação, que seria o conceito de ele sabe que o Muzan, o conceito que o Muzan quer é se tornar imortal. Ele sabe que ele vê a imortalidade como a sua única solução para praticamente dominar o mundo e aprender mais coisas e ser aquele vilão clássico que quer dominar tudo. E nesse ponto, o Muzan fala sobre isso, mas o que acaba acontecendo é que o Biashik ele consegue passar que a sua visão é ele pode morrer e ele não se importa que ele vai morrer, porque ele sabia desde o começo da sua vida que ele não iria durar muito. Mas o que motivava ele é saber que a sua ideia, o seu pensamento vai ser passado pela eternidade. Essa não é uma discussão nova, essa não é uma discussão que é a primeira vez que a gente vê em uma obra. Na verdade, muitas obras já discutiram isso, principalmente obras envolvendo vampiros, que normalmente conversam muito sobre o conceito da imortalidade, que é o que vai ser seu legado a partir daqui, o que é a parte boa e ruim de ser imortal. Eu acho que o Biashik ele consegue colocar isso nesse ponto, mostrando como as próximas gerações e as próximas pessoas vão fazer com que o seu ideal e o seu pensamento sejam imortais. A partir daí, obviamente, o Muzan fica muito bravo, até porque o Biashik termina falando que ele quer fazer um último questionamento. E esse último questionamento é se realmente o que ele quer, se todos os demônios morreriam se o Muzan morresse. E isso aí acaba quebrando ele, porque foi como o Biashik falou, você acaba pisando no rabo do tigre e o tigre e o dragão acabam te atacando, que seria o conceito de você tem feras que cada vez mais vão querer te matar. O Biashik, ele sabe que, obviamente, ele tinha um plano, mas ele sabe que ele vai ser um mártir, para a partir daí, quando ele morrer, as pessoas vão se motivar mais, as pessoas vão erguer mais. Porque o Biashik, ele não é o mais forte. Ele não tá mais numa situação onde ele é o mais forte. Então ele sabe que, se ele viver, ele realmente vai ter o amor dos seus Hashiras. Mas se ele morrer, todos vão se motivar mais. Os exterminadores e os Hashiras para matar ele. Por exemplo, se no final do episódio, eu vou chegar lá, quando eles chegam no Castelo Infinito, todos sabem que o mestre dele está vivo, isso não mudaria tanto. Sabendo que o mestre está morto, e sabendo quem matou ele, sendo o Muzan, vai motivar eles a matar muito mais os demônios e até o Muzan. Então ele faz tudo aquilo e ele leva até aquele ponto para poder falar de assuntos muito interessantes, como a imortalidade e como a nossa ideia sempre vai ser imortal, porque a gente nunca vai morrer na cabeça das pessoas que a gente gosta. Isso é uma coisa muito interessante, que seria a nossa presença. O que a gente faz, aquela frase famosa do gladiador que o que fazemos na vida ecoa na eternidade. E eu acho isso muito interessante, como todo esse diálogo e toda essa cena muito bem dirigida funciona muito bem, com a música sendo cantada que funciona muito bem. Logo depois disso, aparece todos os Hashiras correndo pra cima pra ir pro castelo pra tentar salvar o mestre, que é o Biashik. E essa cena também é muito boa, porque é muito legal ver todos os Hashiras em ação, um atrás do outro, pra tentar chegar lá o mais rápido possível. Logo depois disso, acontece uma grande explosão. E a gente não entende muito bem o que aconteceu, porque se tem uma grande explosão, o que aconteceu? Foi o Muzan que deu essa explosão? Quem fez essa explosão? E a partir daí, quando o castelo acaba se destruindo, a gente vê o Muzan, a gente descobre que o Biashik realmente morreu, e a gente percebe que o Muzan está no chão e está se recuperando lentamente. E tanto que a cena é tão bem dirigida, ela gera tanto um conflito, e quando a gente vê o Biashik no chão se regenerando, a gente pensa, realmente cria essa dúvida ainda, o que aconteceu? Porque podia ser que o Muzan explodiu tudo para
realmente ele se recuperar, sabendo que ele não ia ter tão dano. Mas não, foi o Biashik que se explodiu. E a partir daí o Muzan fala o como ele fez aquilo, o quanto que ele se explodiu ele mesmo e todo mundo que estava na sua volta. Porque ele sabia que a partir dali, quando ele fizesse isso, seria uma forma de realmente fazer com que ele se recuperasse mais devagar. Porque não era só uma simples explosão. Existiam mecanismos dentro dela que deixariam o Muzan tendo muito mais dificuldade de se regenerar. E a partir daí, ele conseguiria ter uma chance dos Hashiras e quem chegasse, realmente, se ele não morresse naquela hora, de destruir ele. A partir daí, o Muzan percebe todo esse mecanismo, percebendo que a explosão tinha algumas coisas que deixavam a regeneração mais baixa. Logo depois, quando ele acha que vai conseguir se recuperar e já tá mais lento, aparece algo chamado semente de carne, que o próprio Muzan fala, que é algo que abre e acaba virando espinhos, que acaba fazendo com que ele não consiga praticamente se mexer. Não deixa com que ele se mexa. E a partir daí, acaba acontecendo um diálogo bem legal do Muzan, falando o quanto ele ficou impressionado com o Biashik, falando o quanto um homem como ele, tão jovem, guardava tanto rancor e como ele parecia víboras dentro da sua cama, esperando toda hora para pegar o Muzan. Achei muito interessante esse diálogo, porque é nesse momento, mesmo que não com todas as palavras, que o Muzan, de certa forma, começa a respeitar o Biashik, vendo o tamanho e o quanto ele era ambicioso nas suas ideias. Logo depois disso, acaba aparecendo a Tamayo, e a Tamayo acaba colocando algo dentro dele. O que ela colocou dentro dele? Porque quando ele tá se regenerando, ela coloca a mão dentro dele, e a mão dela acaba se perdendo lá dentro, porque ele acaba absorvendo. O problema ela criou todo um mecanismo e algo que faz com que os demônios voltem a se tornar humanos. Isso é muito legal, porque a partir daí é uma outra solução além do sol e fazer com que o Muzan morra como um todo. Ela explica que ela sempre teve esse trabalho e aí vai ter um diálogo dela falando por que ela odeia tanto o Muzan, que seria ele matou seu marido e também o seu filho. O Muzan até fala que ele deu o poder e ela que matou e comeu eles. Mas a partir daí tem um bom diálogo e aí finalmente aparece o Hashira da Rocha, onde vai chegar e ele vai destruir a cabeça do Muzan. Ele fala a sua respiração e acaba destruindo. E aí tem um flashback rápido, falando o que aconteceu. Nesse flashback, primeiro o Hashira da Rocha mostra por que ele gostava tanto do Biashik, falando que quando ele foi condenado, a única pessoa que queria que ele continuasse vivo e tivesse mais uma chance e sabia da sua honestidade era o mestre. A partir daí, o Biashik fez com que o Hashira da Rocha tivesse uma oportunidade de ter uma vida nova, e por isso ele sempre vai ser agradecido. E sabendo que todos os Hashiras são muito emocionados e não conseguiriam fazer isso, e só o Hashira da Rocha teria essa capacidade, o Biashik já avisou ele que ele iria se matar, ele ia conseguir e cortar a cabeça. Mas ele falou, se cortar a cabeça e provavelmente não vai funcionar, a única forma do Muzan ser destruído seria através do sol. A partir daí volta pra batalha, uma sequência rápida, mas muito bem animada e muito bem feita. Inclusive, todo o episódio é lindo, mas a parte da explosão também é muito linda. O Hashira chegando é muito legal. E depois todos os Hashiras chegam juntos para poder lutar contra o Muzan. A partir daí o Hashira da Rocha grita que o Muzan não vai morrer de maneira nenhuma e só o sol pode destruir ele, e aí todos acabam atacando ao mesmo tempo para matar o Muzan. Quando destacam, cada um faz sua respiração numa sequência mais uma vez linda, ele acaba fazendo com que o castelo se abra, e a partir daí todos eles caiam no castelo infinito, e aí mais uma sequência muito linda, onde mostra uma câmera que praticamente não para, brincando muito com a ideia do castelo do infinito, igual teve antes do arco dos ferreiros. Eu adoro quando envolve o castelo do infinito, porque eu acho o conceito muito interessante, e eu também acho muito legal como a animação brinca com isso. Numa sequência linda, onde ele mostra todos os terminadores chegando lá. Então a gente vê cada Hashira caindo, a gente vê outros personagens que estavam lá, chegando lá, o Genya, o Zenitsu, o Inosuke. Então a partir daí a gente vê todos eles chegando lá para poder lutar, e a partir daí o Tanjiro fala que ele vai matar o Muzan e praticamente se encerra o episódio. Bom, eu achei a temporada como um todo bem mediana, acima da média, boa, uma temporada divertida de se assistir, gostosa, mas não tem nada de incrível até chegar no último episódio. Tem coisas muito boas durante a temporada, mas eu acho que ela poderia ser um pouco melhor. Mas quando você chega nesse último episódio, você entende e ela melhora a temporada como um todo. É um episódio excelente em tudo que ele faz, uma excelente direção, uma excelente trilha sonora, uma excelente conclusão para uma temporada que não parecia que ia ter essa conclusão. Um episódio empolgante, é um episódio bem animado, é um episódio envolvente que termina com essa temporada muito acima. Se eu terminei o arco dos Ferreiros falando que eu não gostei da temporada como um todo, esse aqui eu termino falando que eu gostei bastante. Foi uma temporada que me motivou a querer que saiam logo os filmes para eu poder assistir. Foi um ótimo final de temporada, foi um ótimo episódio que, de novo, acertou, na minha opinião, em tudo que tentou fazer. Acertou na animação,
no roteiro como um todo, ele consegue trazer boas viradas em certos pontos, com bons flashbacks e de novo, com a empolgação que ela tem que deixar para uma próxima temporada. Curte pra fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que achou do episódio final da temporada de Demon Slayer? Você gostou ou não gostou? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.